noite, começando mais uma live por um setembro mais que amarelo, entendendo os sentidos do suicídio. Vamos ver quem é que vai chegar. Nossa primeira live. A Sabrina chegou, Fabi, bem-vindas. Vamos ver quem é que vai conversar aqui com a gente. Nanda, quanta gente querida. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui. Pessoas dispostas a conversarem sobre um tema que é tão delicado. Eu estava falando que era a primeira live. Ah, obrigada. Marilene chegou. Nessa temática do Setembro Amarelo. Esse mês todo de setembro. A Patrícia chegou. Helena, Alice. Ai, que legal, gente. Vamos levantar reflexões sobre o tema do suicídio. Olá! Adoro! Os coraçõezinhos começaram aqui. Gosto muito. Para quem me conhece, é um tema que eu já trabalho há bastante tempo, mas esse mês de setembro, com a campanha Setembro Amarelo, é o momento que mais me provoca. Não sei vocês, mas é um momento que me provoca muitos questionamentos. Então, eu tenho muita vontade de me reunir com pessoas para problematizar esse tema. É por isso que eu brinquei com vocês, Preparem um café, chamem os amigos e não esqueçam de trazer a sua consciência crítica. Para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema tão importante. E em pleno 2021 ainda é um tema tabu na nossa sociedade. Então acho que quanto mais a gente conversar sobre ele, mas de maneira crítica, problematizando esse tema, uma maneira reflexiva, eu acho que isso tem muito a contribuir, a desmistificar sobre esse tema, desestigmatizar, porque ainda é um tema com muitos tabus, com muitos preconceitos, então, por isso que a gente está aqui hoje, para ter essa conversa. Eu sou muito aberta a essa troca e a reflexão em relação a esse tema. Então, setembro é o mês que eu mais circulo em palestras, em rodas de conversa, em debates sobre o tema. Agora a gente tem essa possibilidade da live, então a gente está aqui ao vivo conversando, não precisa mais de um espaço físico para a gente estar aqui juntinho, E que bom. Então vamos começar, gente? Já me apresentei. E aí quem for chegando vai pegando o bonde andando. Como eu falei, eu já estou aí nessa trajetória, nessa caminhada da psicologia há 20 anos. E há 10 anos eu estudo sobre a temática do suicídio. Estudo, atuo nessa área. Recentemente eu me tornei especialista em suicidologia. E quanto mais eu estudo, mais questionamentos eu tenho em relação a esse tema. Quanto mais estudo, menos eu me dou conta do pouco que eu sei. Tem mais uma galera aí chegando. Pintor da Lua, Anderson, Daina, eba! Bruna chegou. Bem-vindos. Já comecei aqui a conversa. Estão convidadíssimos para debater sobre esse tema. Então, eu vou começar com um disparador. Já estou começando aqui a live. A Carol chegou. Estava só dando um boa noite,
né? E agora eu já vou entrar aqui com o nosso disparador para começar a nossa conversa de hoje. Eu vou trazer um trechinho de um livro chamado Mito de Sísifo. Inclui estudos sobre Franz Kafka, que é de Albert Camus. E aí, logo no iniciozinho desse livro, ele fala assim, olha, só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Então, para Albert Camus, o suicídio ele é um problema filosófico realmente sério, o único deles. Então, eu acho que ele já traz, nesse trecho pequenininho, a complexidade e a importância desse tema. Porque eu acho, por isso que eu falei que no Setembro Amarelo, nesse período, é o momento que eu fico mais crítica, que eu tenho mais questionamentos, porque ao mesmo tempo que eu realmente compreendo e eu acredito que seja absolutamente importante para prevenção, para conscientização em relação à prevenção do suicídio, mas eu também tenho algumas ressalvas a não tratar de forma simples algo que é tão complexo. Isso sempre me angustiou, de certa forma, principalmente como docente, porque quando chega essa época, muitos alunos começam a entrar em contato. Ah, professora, você tem aí algum material sobre suicídio? Porque me chamaram para dar uma palestra numa escola, e aí eu queria ler alguma coisa para fazer uma palestra. E por um lado, eu acho, nossa, que ótimo, Então as pessoas estão se interessando pelo tema, elas vão estudar sobre o tema, mas ao mesmo tempo me dá uma certa preocupação, porque pessoas que não têm ainda, não têm formação, não têm preparo, não têm estudo em relação a esse tema e se propõem a fazer trabalhos em escolas, em igrejas, em empresas, enfim, eu fico um pouco ressabiada em relação a isso. É claro que eu vou querer também saber de vocês, quais são os questionamentos, quais são as inquietações, porque esse é o momento que eu fico mais inquieta em relação a esse tema. Eu gosto sempre de debater também para saber o que vocês estão pensando em relação a isso, em relação a esse tema. E aí, até hoje, como eu falei, ainda é um tema tabu. E mesmo com essa experiência, porque eu já tenho uma estradinha aí, são 10 anos trabalhando com esse tema, eu ainda me pego com algumas ressalvas, com algumas preocupações, com alguns cuidados, E assim, cuidados, claro que cuidado a gente sempre precisa ter, Mas eu me sinto às vezes com alguns constrangimentos, eu me pego ainda com alguns desconfortos, E me questionando como que vai ser recebida essa publicação, por exemplo. Mesmo em se tratando do Setembro Amarelo. Ontem eu fiz um post com dicas sobre o que jamais dizer, o que jamais falar para uma pessoa que está pensando em suicídio. Só que a ideia não era essa. A ideia inicial que me veio era falar sobre suicídio, mas eu troquei por pessoas em sofrimento. E aí a Carol acabou, enfim, colocando a ideia inicial, que era pensando em suicídio. E aí, quando eu vi o post, eu fiquei me questionando. Nossa, como que isso vai ser recebido? Qual o alcance que isso vai ter? Será que não seria melhor falar pessoas em sofrimento do que pessoas que estão pensando em suicídio? Qual é a melhor maneira de abordar esse tema?
eu ainda me pergunto, eu ainda me questiono bastante, né? Por exemplo, essa semana foi lançado o podcast, né? Vamos falar sobre suicídio. Ah, você gostou, Fabi? Que bom! E aí eu compartilhei, né, com a Ana Luísa. Eu falei, caramba, Ana Luísa, quando eu ouvi o podcast, falei, meu Deus, eu sou muito intensa. Quando tem imagem, ok. Agora, quando é só a voz, é muito intenso. E aí eu fiquei me questionando, será que seria um tom adequado para falar sobre suicídio? E ao mesmo tempo, será que existe um tom adequado para falar sobre esse tema? Né? Então são várias as inquietações, né, sobre, por exemplo, em relação a indicações de filme. Quais são os filmes que seriam indicados? Né? E eu me pergunto, será que é uma indicação que vai ajudar mais ou vai atrapalhar? Uma indicação de série. Nós vamos gravar daqui a 2 semanas, se eu não me engano, um outro episódio, né, do podcast só sobre a série, né, dos 13 porquês, os 13 Reasons Why. Então, vai ser um episódio inteiro só para discutir sobre essa série. Foi uma série absolutamente polêmica, né, que teve a sua importância, porque aí levantou o debate, né, sobre suicídio na adolescência, mas ao mesmo tempo tem uma série de poréns. Então acho que são mais os 13 poréns do que os 13 porquês. Então o quanto que é delicado e o quanto que a gente precisa, né, se questionar mesmo em relação a esse tema. E mais uma vez, não tratar de forma simples algo que é absolutamente complexo. E uma outra coisa, assim, que eu tenho, uma das minhas maiores preocupações é em relação aos enlutados por suicídio. Sempre que eu faço um post, sempre que eu faço algum comentário, que eu dou alguma palestra ou que eu tenho alguma participação em alguma roda de conversa, eu penso muito nos enlutados por suicídio, né? Que vocabulário utilizar, que maneira abordar, porque às vezes, na melhor das intenções, a gente acaba machucando outras pessoas, né? E como a Lohana está dizendo, cuidado para não se tornar gatilho. Exatamente. A própria campanha do Setembro Amarelo é muito polêmica, né? Porque tem pessoas que defendem, né, que realmente é uma campanha muito importante, que de fato é necessária essa difusão, né, de conteúdos mesmo, em relação a esse tema, de informação à população, mas como? Como difundir essa informação? Então, não existe, por exemplo, né, uma legislação em relação a como se comunicar, né, em relação a esse tema. Mas existem, né, sugestões da OMS, existem cartilhas sobre como se comunicar. Mas mesmo em relação ao OMS, né, que é uma super referência, também tem coisas que são polêmicas. A OMS diz, por exemplo, que o suicídio ele pode ser evitado. Mortes por suicídio são mortes que podem ser evitadas. E vocês concordam com isso? Será que o suicídio ele pode ser evitado? O que vocês acham? Contem aí. Contem aí para mim. Vocês concordam? Não concordam? E é uma super referência. O que eu posso dizer, né, com a minha experiência e principalmente trabalhando com enlutados por suicídio, que é uma fala que machuca, né, é uma fala que produz sofrimento, né, porque muitos enlutados, né, isso é comum, né, nesse tipo de luto, que é o luto por suicídio, é a culpa, né? Então muitos enlutados se sentem culpados por essa morte. Como que eu não vi isso, né? Como que eu não pude perceber o que estava acontecendo,
né? E aí vem, né, a OMS diz que de fato é uma morte que pode ser evitada. E aí, nossa, vai fundo na ferida, né? Poxa, se é uma morte que pode ser evitada, por que eu não evitei? E o que eu vejo, né, na minha experiência é que existem pessoas com rede de apoio, né, com uma família que dá suporte, pessoas com um tratamento adequado, pessoas que foram internadas e tiraram a própria vida durante a internação. E aí? Será que a gente consegue? Será que é possível evitar a morte por suicídio? Aqui a Fabi, o suicídio é sempre uma possibilidade. Exato, né? E é algo que, é claro que a gente pode atuar na prevenção, né? Uma morte pode ser prevenida, agora, evitada, eu acredito que não, né? Na minha experiência. E mesmo assim, mesmo com todo o cuidado do mundo, a gente erra, né? Mesmo estudando sobre, né? Por exemplo, eu sou facilitadora num grupo de enlutados por suicídio, né? E uma fala, né, logo no iniciozinho, né, do grupo, que eu sempre tinha era: sejam muito bem-vindos, né, ao nosso grupo. E teve uma mãe enlutada que uma vez falou: a coisa mais escrota que se pode dizer a um enlutado por suicídio é seja bem-vindo a um grupo de enlutados. Né? E, de fato, eu não tinha me dado conta, porque qual era a minha intenção? Né? Quando eu falava para as pessoas sejam bem-vindos ao grupo, eram sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados. Era na melhor das intenções, mas eu não me dava conta que isso feria as pessoas. Então, claro, né, que essa crítica ela foi absolutamente legitimada e acolhida no grupo, né? Então, lógico que eu não disse mais sejam bem-vindos, né? Eu costumo dizer, é claro que ninguém se alegra pelo motivo, né, dessa reunião, né? Assim, eu desejaria que esse grupo não fosse necessário, né? Mas infelizmente, por ele ser necessário, sintam-se acolhidos, né? Sintam-se muito bem recebidos aqui, né? Mas é importante, né, que a gente se questione e que a gente tenha uma crítica mesmo, né, sobre a maneira com que a gente conduz e saber ouvir também. Principalmente, né, pessoas que já tentaram suicídio e enlutados por suicídio. Né? Como que a nossa fala ela pode ser uma fala amorosa, acolhedora, ou como, na melhor das intenções, a nossa fala ela pode machucar. Né? E machucar quem já está totalmente em carne viva não é uma coisa difícil de acontecer. Né, gente? Então, por isso que o cuidado precisa ser muito maior. Né? Então, nesse momento do Setembro Amarelo, né, as pessoas que estão ali, né, de boa vontade, com toda a boa vontade do mundo, né, que querem colaborar, que querem dar, né, a sua participação, a sua colaboração na campanha. Né? Então, quanto que é importante o preparo e esse cuidado, né, agora nas redes sociais, né, que eu fiz uma live, né, recentemente no Dia do Psicólogo falando sobre esse nosso novo fazer, né, como que nós estamos nos comunicando agora, né, para além dos muros do consultório, né, o quanto que nós estamos produzindo conteúdo e o quanto que é importante ter cuidado também com o conteúdo que a gente está produzindo. Né, de que forma abordar esse tema, né, como contribuir, né, que contribuições fazer nessa direção, como ter uma fala sensível e ao mesmo tempo potente. Né, eu falei em relação ao meu tom de voz, né, que eu tenho uma fala intensa. Né, e aí a Ana Luísa falou, nossa, para mim isso é o que traz leveza ao tema,
né? Isso na percepção dela, eu não sei como que foi, né, a receptividade de outras pessoas, como que outras pessoas sentiram, né, essa fala. Espero de coração que, né, que não tenham se sentido ofendidas ou que, enfim, ou agredidas, né, de alguma forma. Né? Como ter uma fala que seja potente e ao mesmo tempo livre de moralismo, né? Porque, como eu disse, ainda hoje, né, o suicídio ele ainda tem uma carga, né? Como por ser um tabu, ainda tem uma carga moral aí muito pesada, muito grande. Tanto que uma das maiores, eu considero, né, uma das maiores aberrações que se pode dizer, né, uma pessoa que ou está pensando em suicídio ou que tentou o suicídio, que é falta de Deus, né, que é falta de Deus, que é falta de vergonha, que tem que se pegar com Deus, né, e o quanto que isso pode ser doloroso para pessoas que têm a sua fé, para pessoas religiosas, né, e que estão em sofrimento, estão com uma dor intensa, uma dor existencial, muito difícil de lidar e que são agredidas na sua fé, né, inclusive, que são culpabilizadas. O quanto que a gente precisa tomar cuidado, né, em relação a isso. Como não estigmatizar, como não medicalizar, né, como não tratar pessoas como números, né, porque, lógico, né, que se tem estatísticas sobre suicídio, estatísticas que são absolutamente questionáveis, né, porque são parciais. A gente só tem os números são uma visão parcial da realidade, né? Porque primeiro, a qualidade é ruim dos dados, né? Nem todos os suicídios eles são registrados como suicídio. Muitas mortes por suicídio, na verdade, são um acidente, por exemplo, né? E mais à frente eu vou falar sobre alguns processos, né, fatores autodestrutivos, né, que passam batido, né, e muitas mortes que são encobertas, e fora, né, que nem todos os países contabilizam as mortes por suicídio, nem todos os países enviam suas estatísticas de suicídio para a OMS. Então a gente tem uma visão muito parcial sobre suicídio, existe uma subnotificação muito grande, né? Isso a gente não pode deixar de considerar, né, a Marilene? Acredito que por ser um assunto bem delicado, temos que pensar no que falar, como falar até mesmo as ações. Exato. A Carla continua, Manu, essa subnotificação, continua. Por mais que exista, né, um empenho, né, em relação aos órgãos governamentais, em relação, né, um empenho dos órgãos governamentais em relação à notificação do suicídio, né, ainda existe a subnotificação, até porque existem outros fatores, né, como o seguro de vida, por exemplo, as suas cláusulas, né, existe, por exemplo, uma vergonha muito grande da família, né, então mortes, por exemplo, né, que não tem morte sem causa. O que será isso? Né? Morte por acidente. Que acidente foi esse? Como ele se deu? Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem a intenção de acabar, né, com a sua própria vida e dirige em alta velocidade, né, e conscientemente ela quis provocar esse acidente, não entra como suicídio. Entra como acidente. Né? Então é algo que a gente não tem, né? Não tem como controlar, né? Então, e hoje em dia, né, quais são os sentidos que a gente dá em relação ao suicídio? Né? Me deu muita vontade de conversar sobre isso, né, porque principalmente nesse momento de Setembro Amarelo se fala sobre suicídio como se fosse um fenômeno, né, único, né, que é simplesmente o ato de tirar a própria vida. Né? E não é assim. O suicídio ele tem vários sentidos, até mesmo numa mesma cultura. Né? Imagina se a gente for olhar, né, ao longo da nossa história, ao longo da história da humanidade.
né? Quantos sentidos foram atribuídos ao suicídio, né? Em épocas diferentes, em momentos diferentes, em relação a culturas diferentes, né? Religiões diferentes. E às vezes até mesmo, né, numa mesma cultura, num mesmo local, no mesmo tempo, são vários os sentidos atribuídos ao suicídio, né? Então por isso é muito mais complexo, né, do que se possa imaginar. E se é complexo, a gente não pode tratar de forma simples, né? Então é muito importante a gente problematizar e muito cuidado para não banalizar esse tema. Então, hoje em dia, né, nos estudos sobre suicídio, grande parte do material que é produzido tem a seguinte frase: o suicídio é um grave problema de saúde pública. Então, acho que esse é um grande sinal de como, né, a nossa sociedade agora percebe o tema do suicídio. Como não mais como um drama individual, né, ou não somente como um drama individual, né, mas uma questão pública, uma questão de saúde pública. Então, muitas vezes, né, frequentemente, o suicídio ele está atrelado a transtornos mentais, né, a maneira com que ele é apresentado, a maneira com que ele é percebido. Então, na nossa cultura ocidental, né, hoje, século XXI, o suicídio ele é visto dessa forma. Mas será que ele sempre foi visto assim? Na Grécia Antiga, por exemplo, não. Na Grécia Antiga, o suicídio ele já foi visto como um ato de liberdade. E claro, vai depender dos filósofos, né? Para Pitágoras, não. Para ele era um ato de covardia. Então, na própria Grécia Antiga, existiam formas diferentes, como ato de liberdade ou como ato de rebeldia em relação ao Estado. Existem vários olhares. Já foi visto como crime e pecado, né, no nascimento do cristianismo. Tem todo um... A Karina Fukumitsu, ela tem uma crítica em relação ao vocabulário, né? Ela sugere um vocabulário do suicídio. Ela sugere, por exemplo, que não se use a palavra cometer, porque cometer, né, é uma palavra que está muito próxima, né, do crime, do pecado. Então, uma palavra que é estigmatizante, né? Então, é algo a se evitar, né? Da mesma forma, a palavra suicida, né? Porque quando se fala suicida, se fala da pessoa, né? Não se fala do ato. Então, é muito importante que a gente separe o ato da pessoa. Suicida não é a pessoa. Suicida é o ato, suicida é o comportamento. Quando a gente chama uma pessoa de suicida, a gente está estigmatizando essa pessoa. E não só essa pessoa, né? Quem está ao entorno dela também. A mãe de um suicida, por exemplo. Imagina que peso esse estigma. Um preconceito imenso e que dói, né, que machuca para além daquilo que já foi terrível. Então, algo a ser evitado. Então, suicida é a ação, não a pessoa. É muito importante a gente ter esse esforço, né, de descolar uma coisa da outra. Na lei islâmica, né, voltando um pouquinho aqui para a história, para entender muito brevemente, muito superficialmente, né? Eu estou trazendo aqui como exemplos mesmo, só para a gente ter uma ideia de como, né, o suicídio ele tem diversas formas de ser percebido, né? E não só, como hoje em dia, como um grave problema de saúde pública, né? Na lei islâmica, o suicídio ele é considerado um crime mais grave até do que o homicídio. Em Roma,
O suicídio ele era reprimido, né? Os bens eles eram confiscados daquela família, né? Então aquela pessoa ela não poderia, né, deixar para os seus herdeiros uma propriedade, né, se ela tirasse a própria vida. Na cultura judaica, né, era proibido que se professasse orações fúnebres, né? O enterro ele teria que ser realizado numa área isolada do cemitério, né? A Carla, Manu, como você vê aquela pessoa que não tem pensamentos, ideias ou planos e na primeira tentativa consegue realizar o suicídio? O que fazer para não termos métodos para tal prevenção? Então, Carla, nem todas as pessoas, né, como você falou, elas seguem um caminho, né, da ideação para o planejamento, para a tentativa e para o ato em si, que pode culminar, né, em morte ou não. Nem todo suicídio ele acontece dessa forma, né? Tem pessoas que têm uma personalidade que é mais impulsiva, por exemplo, que é mais agressiva, o que é muito comum entre adolescentes, né? Entre jovens, jovens adultos, né? Então, nem sempre isso se dá, né, com todo esse caminho. Né? Uma pessoa, por exemplo, no meio de uma crise, no meio de um surto psicótico, por exemplo. Né? Então, tem uma série de medidas, sim, que podem ser realizadas, né, como forma de prevenção. Né? Como, por exemplo, metrô. Tem como, né? Tem formas de modificar a arquitetura dos prédios, né? No próprio metrô, como eu falei agora, tem como colocar uma cerca de proteção, né? Telar os prédios, né? Os hotéis, por exemplo, né? As janelas elas não abrem totalmente, tem hotéis que eles só abrem até determinado ponto a janela nos andares que são mais altos. Então existem sim uma série de formas, né, de atuar nessa prevenção, né, do suicídio. E até mesmo, né, como medidas públicas mesmo, né, numa atuação em relação aos prédios públicos. Tem como prevenir, né, tem formas de se prevenir. Mas é claro, né, sempre lembrando, né, que não existe uma forma única, que todas as pessoas elas dão sinais, que todas as pessoas elas comunicam, né, que está acontecendo algo. Sim, políticas públicas, não havia pensado no macro. Exato. Pois é, Carla, é porque o suicídio, na verdade, ele envolve toda a sociedade. Né? Não é uma questão só da saúde, por exemplo, né? Que os profissionais da saúde precisam se preparar para lidar com esse tema, né? Ou os profissionais da educação. Não, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, né? Os arquitetos, por exemplo, né? Urbanistas. Isso é um assunto de todos, né? De toda uma sociedade. A prevenção, ela precisa ser feita no nível macro, inclusive em relação à qualidade de vida, né? Do que adianta, por exemplo, ter só um lado? Tem que trabalhar a saúde mental da população. Claro que sim, é fundamental trabalhar, né, a saúde mental da população, com certeza. Só que você atua na saúde mental, tá? E essa pessoa, né, que está sendo ali muito bem tratada, muito bem atendida, tem um trabalho que é adoecedor, tem uma sobrecarga, tem condições de trabalho péssimas, tem péssimas condições de moradia. A pessoa não tem o que comer. A pessoa não tem, por exemplo, segurança pública. É uma mulher, por exemplo, que tem pavor de voltar para casa e ser estuprada. É muito mais amplo do que se possa imaginar.
né? Então, é segurança pública, é educação, é saúde, né? Urbanismo, é tudo, né? Tudo que envolve, né, a vida humana, diz respeito a uma sociedade toda, né? Ótima sua pergunta, Carla. Então, vou ler aqui só um trechinho desse livro. Eu vou dar várias dicas, tá, gente? No final eu sempre dou dicas de livros. Esse livro, né? Vou ler um trechinho dele que se chama Quando a Noite Cai, Entendendo o Suicídio, de Kay Jamison. Falando, né, sobre a maneira com que as sociedades, né, ao longo da história percebiam o suicídio e quais eram as suas ações em relação a isso, né? Costumava-se isolar o corpo do suicida para que este não exercesse influência maligna sobre os vivos. Em muitos países, os corpos dos suicidas eram enterrados durante a noite em encruzilhadas. Montes de pedras eram descarregados na encruzilhada em que a pessoa se matou, em que a pessoa que se matou foi enterrada. Além disso, costumava-se cravar uma estaca no coração do suicida. Epiléticos, lunáticos e suicidas não eram lavados. Pelo contrário, eram enterrados de bruços nas roupas que estavam quando morreram. Eram erguidos para o caixão com atiçadores, nunca com as mãos nuas, já que se temia que doenças e maldição pudessem pegar na família. Então, existiram épocas, né, na nossa história em que o suicídio ele era visto como algo, né, impuro, pecaminoso e que poderia contagiar, né, outras pessoas, uma maldição que poderia, né, ser transmitida para outras pessoas. É isso só para vocês terem uma pequena ideia, uma pincelada, né, sobre como o suicídio nem sempre foi visto como um problema de saúde pública, né? Isso é algo da atualidade, né? E principalmente nessa esse atributo, né, do suicídio em relação ao transtorno mental, né? Deixa eu ver o que mais. E uma coisa que eu sempre trago assim, em relação a esse debate, o quanto que o suicídio, né, ele é percebido como uma morte física, né, uma morte biológica. E isso me levantou, né, uma bandeira na época que eu trabalhei com suicídio policial, né, que os policiais eles falavam muito sobre isso, né, sobre os colegas que morriam em vida, né, o quanto que existem, isso me fez pensar, né, isso me fez refletir. Quantas pessoas, né, não se matam em vida? É a própria morte, né, em vida, não a morte física, mas que vivem uma vida totalmente sem sentido, né? O nome do livro é Quando a Noite Cai, Entendendo o Suicídio, de Kay Jamison. Ainda tem uma galerinha chegando, que legal. Bem-vindos. E aí, como eu disse, né, o que a gente tem, né, em relação à concepção sobre o suicídio? Qual definição que se tem? A gente tem várias. Né? Agora, a mais comum é que o suicídio é a morte de si mesmo. Né? Agora, o Carsola, que é um autor que eu gosto muito, eu vou dar a dica direitinho no final, mas eu vou falar sobre alguns pontos agora desse livro, que se chama Suicídio, Fatores Inconscientes e Aspectos Socioculturais, uma introdução. Eu adoro esse autor, porque ele problematiza, né, essa morte de si, né, e que existem outras formas muito mais complexas do que isso, né, simplesmente uma morte biológica, né, e a morte de si. E aí ele vai trazer uma série de fatores e comportamentos que normalmente não são associados ao suicídio,
né? E o quanto que é importante a gente olhar para esses fatores também. E aí, os exemplos que o Cassorla vai trazer? Fumantes, alcoólatras, né, usuários de drogas, pessoas que ingerem alimentos que faz mal. Em geral, né, na nossa sociedade, isso não é visto, né, como formas de suicídio ou associados ao suicídio, né? E ele vai falar sobre esses fatores autodestrutivos, né? Tanto que ele fala de motivações conscientes e inconscientes, né, em relação ao suicídio. Pessoas que gostam de viver perigosamente, policiais, né, criminosos, indivíduos que praticam roleta russa. E ele usa um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que são praticantes de roleta paulista, né, que seria dirigir velozmente, atravessando cruzamentos sem considerar a possibilidade de colisões. E pilotos de corrida. Ele vai dizer, né, que são pessoas que se arriscam, né, e assim, pessoas que sabem que estão correndo um risco maior do que o restante da sociedade, né, do que o restante das pessoas numa sociedade. Né, ele diz que um policial, quando escolhe ser policial, ele sabe que ele vai correr um risco muito maior do que o restante da população. E quem entra para o crime também, né? E é óbvio, quem pratica roleta russa sabe que está correndo um risco imenso de morte, né? O soldado voluntário, que se oferece para uma missão, indivíduos que se sacrificam em protestos políticos, a pessoa que faz fome por um ideal. Ele disse que todas essas, né, são formas altruístas, mas a pessoa sabe que ela está colocando a própria vida em risco. Minha poodle, gente, que está derrubando tudo aqui em casa. Minha poodle velhinha. As pessoas que se acidentam com facilidade em determinadas fases da sua vida, né? Pessoas que caem, que são atropeladas, né? Pessoas que se envolvem em batidas de carro, pessoas que se machucam no trabalho. Eu lembro de uma época que a rotina muito puxada, muito pesada no trabalho, né? Para quem é professor, sabe identificar épocas que são assim, né? Ou a própria natureza, né, da profissão. Eu lembro que teve uma época que eu bati o carro e teve uma outra professora que bateu o carro 2 vezes, isso na mesma semana. Né? Aliás, foram 3, eu e mais 2 professoras. Na mesma época, né, a gente bateu o carro. Né? As 3, né, cada uma teve um nível diferente, eu não me machuquei em nada. A outra professora também não, mas teve uma professora que ficou internada, né, esse período. Então, coincidência? Será? 3 pessoas que trabalham no mesmo lugar sofrerem acidente de carro, né, estando dirigindo. E tem uma coisa bem interessante aqui que o Cassorla traz. Em muitas sociedades, as taxas de morte por suicídio acompanham as taxas de acidentes em suas oscilações. Então, será que tem alguma coisa a ver? Ou será que é coincidência? As taxas de suicídio, né, elas terem ali uma equivalência, né, em relação às taxas de acidente. Aqui a Carla, muito real. Quando atendi uma criança vítima de violência, ele começou a cair e a se machucar. Um dia ele caiu de frente na janela. Quando a mãe me disse, prontamente perguntei. Acho que você está escrevendo ainda. Carla, acho que em algum momento você vai concluir, né? Aqui. Por que você quer se machucar? Ele silenciou e saiu da sala. Detalhe, 4 anos. Né, a Maria Júlia Kovacs, ela é uma autora que ela fala sobre microsuicídios, né, em relação a crianças que são muito levadas,
né? E são vistas apenas como crianças levadas. Mas crianças que se quebram, crianças que caem o tempo todo, né? O quanto que é importante investigar, o quanto que é importante olhar, né? Crianças, acontece, por exemplo, entre crianças enlutadas. Seria uma forma aí inconsciente, né, de se unir àquela pessoa que ela perdeu. Então, sim, Carla, é um comportamento autodestrutivo, que é importante, né, observar. E aí Carsola, né, como eu disse, vai falar sobre motivações conscientes e inconscientes, né, para esse comportamento. Outra coisa, pessoas que se sobrecarregam física e ou mentalmente, né? Sexta-feira, deixa eu ver, daqui a 2 semanas eu vou estar com a Paty, né, com a Patrícia Bueno, numa live sobre sobrecarga feminina, né, e a gente vai estar conversando sobre esse assunto, né, como, né, a sobrecarga, o burnout, por exemplo, né, ele pode ter aí, né, qual é a sua função, o que tem ali, qual é o contexto em que ele se dá, né, o que tem ali, né, de comportamentos autodestrutivos. Aqui, olha, e pessoas que vivem em tensão. Outra coisa, manifestação de doenças psicossomáticas. Porque o que vai acontecer também com pessoas que vivem sobrecarregadas? Pessoas que vivem, né, sob estresse constante. A pessoa adoece, né? E ela adoecendo, ela está colocando a própria vida em risco. Então, o que tem aí? Qual é a função disso? O que tem aí de fatores que é autodestrutivos que ela não está se dando conta, né? Aqui, Ana, estou sobrecarregada e já pensei sobre ir embora. Exato, Ana. Né, tem um momento que a gente precisa escolher, né, entre a nossa saúde, ou infelizmente, né, dependendo da função, dependendo do trabalho, né, porque às vezes a gente tem como mudar o como, às vezes não, porque faz parte, né, da natureza daquela função, né, a própria função sobrecarrega, me auto-saboto o tempo todo, a autossabotagem também, né, é importante olhar, é um sinal ali, né, faz parte, será, de um processo autodestrutivo? Importante olhar para isso, né? Então, as doenças psicossomáticas acabam aparecendo também, né? A hipertensão arterial, o infarto do miocárdio, né? Frutos, né, dessa sobrecarga. E ele vai trazer a anorexia nervosa, né, como exemplo extremo da influência de fatores autodestrutivos. E uma outra coisa, não procurar assistência médica. É uma coisa que é aqui, né, se a gente for trazer uma questão de gênero, que é mais comum, né, que é mais frequente entre os homens, por exemplo, né, não cuidarem da própria saúde, o quanto que tem uma questão cultural aqui também, né, não buscar ajuda, não cuidar da saúde mental, né? Aqui, Joana, não tinha parado para pensar que o burnout poderia ser um comportamento autodestrutivo, muito interessante. Sim, né, o quanto que... E eu sempre falo da função, né? Qual é a função dessa sobrecarga? O que está difícil de olhar? É claro, né, gente, eu tô trazendo aqui só dando uma pincelada, mas isso é muito maior, né? Se a gente está num país, por exemplo, com péssimas condições de trabalho, né, o burnout, ele grita no Brasil, né, um dos países, né, com a maior incidência, com uma das maiores incidências de burnout do planeta, né, o que será que está acontecendo? É uma questão natural, é uma questão cultural, né, simplesmente, ou é um país também que apresenta péssimas condições de trabalho, né, que para sobreviver a pessoa precisa trabalhar 3 turnos? É importante olhar para isso. Tem uma questão social aí importante, tem uma questão trabalhista aí importante, né? Porque cada vez mais as relações de trabalho elas estão mais precárias,
né, as condições mais fragilizadas possíveis, né? Então, o quanto que é importante olhar para isso, mas tem fatores aí também que são importantes de olhar, que são os emocionais. O que está difícil de olhar? Porque quando a pessoa se sobrecarrega, quando ela tem um excesso de atividades, ela não tem tempo para olhar para a vida pessoal, por exemplo, para os relacionamentos, para a sua família, para a vida amorosa, né? Então, eu gosto muito, né, quando uma sobrecarga aparece no consultório, eu gosto muito de questionar isso, né, investigar, vamos olhar, o que essa sobrecarga ela está trazendo, né, que função ela está tendo, né, na sua vida, e eu trago para minha vida mesmo, né, para minha vida pessoal. Aqui a Ana falou tudo. Pois é. Né? E ele vai trazer uma coisa bem interessante também, que a autoagressividade e a heteroagressividade ocorrem em todos os suicídios. Então é importante olhar para isso também, Ana. Não sobra tempo para mim. Não, isso. Não sobra tempo para mim, não sobra tempo para o filho, para o trabalho. Pois é importante olhar, e você trouxe, né? O filho, o trabalho, né? Eu acho que tá super convidada, Ana. Lógico que todos vocês, né? Para nossa live sobre sobrecarga feminina, né? Mas o quanto que na nossa cultura também existe uma cobrança imensa, né? Em relação às mulheres, né? Que precisam dar conta de tudo, né? São super heroínas, né? Porque aí são guerreiras que dão conta, né, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e uma cobrança enorme no trabalho, porque precisam também, né, ser ótimas profissionais, senão perdem os seus empregos. Enfim, fora uma cobrança mesmo da sociedade, né, por serem pessoas bem-sucedidas. Enfim, aqui a Joana, donos de planos de saúde poderiam assistir essa live. Pois não é? Aí, Joana, também é importante assistir a live sobre clínicas de planos de saúde, né? Clínicas com atendimentos psicológicos, né? E o quanto que existe uma sobrecarga dos psicólogos. Na nossa profissão, o quanto que é complicado, né? Uma alta rotatividade, um número absurdo de clientes, né? Ou pacientes, sem tempo para respirar, sem tempo para se alimentar direito, sem tempo para beber uma água, né? E o quanto que os psicólogos eles estão adoecidos também, inclusive, né, com fatores aí autodestrutivos, né? Para aliviar a tensão, utilizando o álcool, né, como um recurso, utilizando drogas, né? Isso não é muito discutido, né? Mas eu sou essa pessoa que gosta de trazer coisas que não são muito discutidas, né? Aqui, olha, a Ana, sim, mãe solo, uau, bastava mãe solo, bastava isso, né? Que aí todo o resto a gente imagina, né? Com bebê prematuro extremo enquanto fazia mestrado e trabalhava. Ana... E ainda tem a vida acadêmica, né? Uau! Uau! Me solidarizo com você, Ana. Aqui é a Carla. Obrigada, querida professora, por dividir seu conhecimento. Que linda. Que bom que você está aqui. E a gente já está chegando no finalzinho, né? Poderia eu mesmo, Joana. A Psi Patrícia Bueno é quem salva minha vida há muito tempo. Que legal! Que bom, Ana, que vocês se encontraram. A Paty é uma querida e excepcional. Que legal, maravilhosa. Minha gente, então estamos no finalzinho já. Então vou começar aqui as indicações, que na verdade eu já comecei, porque eu não me seguro, né? Eu não me aguento. Então vou mostrar novamente aqui o livro do Cazorla, Roosevelt Cazorla, que se chama Suicídio, Fatores Inconscientes e Aspectos Socioculturais, uma introdução. Quando a noite cai, entendendo o suicídio,
de Kay Jamison. Para quem quer se aprofundar também em relação aos aspectos históricos do suicídio, História do Suicídio, a Sociedade Ocidental diante da Morte Voluntária, de Georges Minoir. E para quem quiser um clássico, O Suicídio, Ensaio de Sociologia, de Émile Durkheim, que é considerado pai da sociologia. Ele traz um estudo sobre suicídio, né, para inaugurar aqui essa nova ciência. Renata, vai ficar gravada? Renata, eu sempre intenciono que fique gravada. Dando tudo certo vai ficar, e em geral tem ficado, né? Olha só, deixa eu fazer aqui. E tem o meu artigo também, ele já é antiguinho, né? Mas tem o seu valor. Em 2012, né, que eu escrevi esse artigo com o professor Pedro Paulo Bicalho, da UFRJ. Ele se chama Suicídio, Crime, Pecado, Estatística, Punição. Tá? Se vocês colocarem o título, ele já aparece aí na íntegra, tá? Na internet. Convites, próxima live, Luta e Suicídio, meu querido Alexandre Ramos, que estava por aí, não sei se ainda está por aí. Então vai ser no @confirmar psicologia, na próxima sexta-feira, 18 horas. E para quem quer também assistir outras lives em relação a esse tema e quiser conversar mais um pouquinho, tá gravada essa live, né? Tá lá no IGTV, conversando sobre risco de suicídio e Covid-19, e a live lidando com as perdas nas instituições, tá? Então, claro, né, gente, como sempre, né, se precisar de ajuda, peça. Sugiro que escolham bem também a quem pedir ajuda, né, porque as pessoas elas só oferecem aquilo que elas têm para dar, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda julgam, tem pessoas que ainda criticam, né? Então é importante escolher bem para quem pedir ajuda e sempre, lógico, divulgando o CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188, e o chat www.cvv.org/chat, tá bom? Aí, Alexandre Ramos está aqui me curtindo, coisa boa. Vamos estar juntos na próxima sexta-feira, então já comecem aí a seguir, gente, acompanhar, né, confirmar psicologia, né, o @ aqui do Alexandre, tá bom? Que foi meu aluno querido e agora é um colega querido, maravilhoso. Gente, muito, muito, muito obrigada, né, pela companhia, pela participação, pelo carinho, por todos esses coraçõezinhos aí subindo, que eu adoro. A Fabi, dupla do barulho, isso aí. Aqui a Paty, foi um prazer estar aqui com vocês, grande abraço, live maravilhosa, que bom, Paty. Então, olha, beijos, beijos e fiquem bem. Tchau, tchau, gente.